Tá muito interessante. Eu vou falar sobre um aspecto que é a quarta estratégia de fechamento de contratos, que é a comunicação com o cliente. Como que você tem que abordar esse primeiro contato com o cliente e como que deve ser a sua comunicação. A sua comunicação deve ser assertiva de acordo com o seu posicionamento como advogado. É isso que eu vou tratar aqui hoje nessa live. Eu vi num podcast, não vou lembrar agora qual que é, depois eu até divulgo aqui, e que fala o seguinte: nós advogados temos vários clientes, mas o cliente tem um advogado, né? Em tese é para ter um advogado. Então, como é importante essa questão de como que você se comunica com seu cliente, como que você se posiciona. E é isso que vai também interferir no seu fechamento de contratos. E como eu estava falando na live passada, que ainda está gravada aqui no Instagram, eu falei sobre como que você pode fazer esse mapeamento para entender um pouco melhor o seu cliente, a sua persona. E hoje a gente vai entrar nos detalhes de ferramentas, uma questão um pouco técnica aí da comunicação, de como que isso pode ser melhorado. Muito importante do contrato, é ela que vai dizer se o cliente vai fechar ou não o contrato com você. E aí, eu gostaria de iniciar contando uma história, que é um pouco assim uma experiência, não deixa de ser também verdade, mas é nisso que a gente percebe o como que é importante essa questão da comunicação com o cliente. E aí entra um aspecto bem legal. Teve uma vez não, sim, foi... Não me recordo muito bem o tempo, mas isso aconteceu de fato, né? Eu fui, na verdade, recordando um pouco dos clientes, né, que eu tinha, do porquê que eles me escolheram, como que foi, né? E aí você consegue montar uma história e tudo tem um porquê. Então, como que é? Na verdade, teve um cliente que procurou, né? Na época eu estava trabalhando em um escritório. E o que que ele falou? Ele falou assim, olha, a gente... Na verdade, tinha uma equipe comercial que estava abordando já ele há algum tempo. E aí eu entrei na parte técnica, né? Para apresentar ali dados, né? Que isso dentro do direito, essa análise de dados de processo é chamado de jurimetria, onde você faz uma análise dos principais processos dos clientes e ali você consegue ver o principal problema e a solução. E o que acontece? Através disso, você consegue ali identificar vários gaps que a empresa ali às vezes está perdendo, às vezes não está percebendo. E tem muitos advogados e muitos escritórios que não focam nessa análise de dado, nessa questão de estatística, de jurimetria. E isso acabou sendo um diferencial. E o que aconteceu? Quando eu fui, na verdade, eu apresentei para o cliente, né, essa questão do, né, a gente apresenta lá em PowerPoint, né, naquela maravilha, mas apresentando para ele esse diferencial que ele não tinha visto com outros advogados. E o resultado foi que ele acabou fechando com o escritório. Devido ao quê? Devido a essa experiência que ele teve quando ele viu aquela apresentação, quando ele viu aqueles dados falando assim, olha, o seu problema é esse, a sua solução é essa, podemos fazer X e Y, ele simplesmente se encantou. Por quê? Porque no outro escritório, que embora também tinha a técnica e era muito mais, vamos assim dizer, famoso, né? Ele acabou não sendo escolhido porque ele não acabou não refletindo o que o cliente precisava. E nessa apresentação eu consegui fazer isso. Então, a escolha do seu cliente, ela vai muito mais do que uma questão técnica. Ela vai para uma questão da experiência dele com o seu serviço. Como que é a forma que você se comunica, como que você atende. E aí eu dei até aqui uma dica de livro que é O Jeito Disney de Encantar Clientes, se eu não me engano é isso, que é um livro sensacional que fala sobre como que você encanta os clientes, né? E através dessa questão da comunicação, de você dar uma experiência diferente para ele. E eu ouvi isso também de um podcast, depois eu até indico aqui também um nome muito legal, e ele também deu essa comparação de como que a decisão do cliente tá ligado muito mais à experiência dele, o contato que ele teve com você do início ao final, o tratamento. O que que é isso do início ao final? Desde o primeiro contato que ele te manda um oi no WhatsApp, ou manda no telefone, ou ele vai até o seu escritório, desde a recepção, ele colocou o pé no seu escritório, ele está experimentando o seu serviço. E isso interfere muito na escolha dele.
Então, a gente tem que saber como que você pode se posicionar como advogado autônomo, iniciando, independente de você ter um escritório ou não, essa comunicação ela precisa ser assertiva, porque isso vai depender. Porque como eu disse, existem duas questões que o cliente sempre vai analisar. A questão técnica, que é se você sabe fazer aquilo, e como advogados a gente sempre tem essa questão técnica de estudo, e o segundo motivo que na verdade o cliente procura é a questão da experiência dele, o modo como você atende ele, que é a experiência do cliente com o seu serviço, com a prestação do seu serviço. E sempre, o segundo, ele sempre vai ser considerado. Você pode ter pós, MBA, você pode ser o melhor escritório, tudo, mas se você não criar essa empatia, essa comunicação, você não vai conseguir contratar o cliente, tá? Então, é nisso que a gente vai focar. Eu queria dar essa história, esse exemplo, para fixar um pouco, para a gente ver como que isso de fato interfere no fechamento de contrato. Um primeiro contato, o que devemos falar, como que a gente deve se posicionar. Então, eu estava falando sobre a importância de você ter essa questão do rapport, que é você estar em sintonia com a pessoa, em tonalidades de voz, de gesto. Então, eu falei alguns itens, né? Eu falei sobre a questão visual, de você olhar nos olhos, a expressão facial do sorriso, de como que você tá, a postura corporal que interfere no ritmo da sua conversa. Você vê que agora eu até diminuí, abaixei um pouco o tom como eu estou falando, já estou mais devagar em um tom um pouco mais baixo. Diferente quando eu tô falando assim, que parece que eu tô muito animada, falando muito bem, mas isso também é você estar em sintonia, porque muitas vezes, se a pessoa, né, ela tá ali, aí você tá lá assim, tipo animada, tipo assim, a pessoa vai estranhar, você vai sair um pouco, você não vai estar em sintonia com ela, isso atrapalha um pouco. Então você precisa estar, ao mesmo tempo que você precisa estar, ela pode ir na sua também. Muitas vezes você tá falando um negócio, a pessoa tá um pouco triste, assim. Aí você pega pra falar assim, bem alto, ou fala com emoção, assim, aí a pessoa já brilha os olhos dela, ela já começa. Perceba essas coisas. Isso acontece de fato em qualquer conversa, independente de ser algo profissional ou não. Tá bom? Então essa questão do rapport vai ajudar bastante. Depois, para quem quiser, no Telegram, para quem tá assistindo aqui quiser saber mais a respeito, eu posso encaminhar o material, mas é só se alguém solicitar, tá bom? A questão também que eu gostaria de falar aqui, que ajuda na comunicação, que é a gente entender também um pouco sobre arquétipos. E o que é isso, né? Arquétipos, na verdade, é um termo e um conceito do psicólogo, né? Psiquiatra também aí famoso, do Carl Jung. Carl Jung, ele fala que o arquétipo é um inconsciente coletivo que se formou, e aí ele define como mensagens, vamos dizer assim, mensagens pré-definidas do universo, que o nosso inconsciente entende, independente de você ter visto aquilo, você associa de alguma forma, porque isso está no inconsciente coletivo. E aí a gente tem também arquétipos no sentido de você ver símbolos, né? Simbologias. Por exemplo, quando a gente vê uma águia. Poxa, uma águia é poder, é liderança. Quando você vê, por exemplo, vamos aqui citar. O que mais eu posso citar? Um golfinho, por exemplo. Um golfinho é alegria. Então, cada animal também tem a sua simbologia. Tudo que a gente for ver. Um leão, que é poder. Então, tudo tem essa questão de você transmitir a sua mensagem. Isso vale para cor, para símbolos. Então, os arquétipos, eles também são importantes na comunicação. Porque muitas vezes, se você não tem algo que está condizendo, não está coerente com aquilo que você é, com aquilo que você acredita, isso já fica um pouco muito estranho e a pessoa ela vai entender, né? Por exemplo, isso vai até no atendimento. Se eu sou uma advogada de direito digital e eu falo de proteção de dados e eu não tenho nada disso, ou tipo assim, não tenho nada digital, tudo ali é tudo meio arcaico e tal, não condiz. Então você tem que ser coerente com aquilo. E quando eu falo tô falando aqui de arquétipos, isso é muito interessante, porque isso influencia. Sem querer, às vezes você influenciou alguém até por um símbolo de corrente sua.
qualquer coisa assim que ele viu, um quadro seu que você viu. Então é muito interessante para quem tem curiosidade sobre esse assunto, de estudar um pouco de arquétipos, do que como isso interfere realmente no inconsciente de uma pessoa. Isso pode atrapalhar ou ajudar uma decisão de alguém no seu serviço, tá? Então isso é bem legal mesmo. Inclusive eu tenho umas histórias bem legais aí, depois que eu comecei a ler sobre arquétipos, que fez total sentido. Mas é uma conversa muito louca para outra hora aí, tá bom? Então, assim, agora definindo aqui as tarefas de modo prático do que fazer, do como que a gente pode fazer para melhorar essa comunicação ou efetivamente você se posicionar para comunicar melhor com o cliente. Então, o primeiro de tudo é, como eu venho falando em outras lives, é você saber quem você é, se apresentar, ter uma apresentação sua. Porque você vai precisar falar, tipo, o que você é, onde você trabalha, onde é o seu escritório, que área que você atua. Então, você precisa ter a sua apresentação. Isso aí é o ponto básico ali da comunicação. O segundo é quando o cliente ele vem até a nós, isso por mensagem ou pessoalmente, ele vai contar ali o problema dele e muitas vezes ele quer a solução, ele quer alguém que vai ouvir o problema dele. Então você precisa, nesse momento já, criar esse rapport que eu falei, que é uma dessas ferramentas e técnicas. Quando você está ouvindo ele, por exemplo, ele sentou na sua frente e ele tá começando a falar. E aí você tá lá. E aí, dependendo da sua expressão facial, ele vai entender que ele não pode continuar ou ele não vai se sentir confortável em falar aquilo. Então, você precisa saber como se portar através de uma postura, é uma postura corporal mesmo, e uma questão de expressão facial, para ele entender que você está ouvindo corretamente a imagem dele. E pode parecer bobeira, mas tem muita gente que já erra aí. Ou tipo, a pessoa tá falando, ou nem olha um pouco no olho, ou tá olhando pra lá, ou tipo, não quer nem saber, e é isso. E aí você já estragou todo o negócio, já era. Não adianta, tá? Então, assim, utilize essa questão de você estar ouvindo, estar olhando nos olhos, estar com a postura correta. Ombro, gente, isso é muito verdade, né? E aí, não sei se o Adam tá aqui ou não, mas essa questão aqui da postura, né? É muito importante. Você tá com o ombro caído, meio assim, vai falar, nossa, esse advogado aí, ó lá, não vou dar nada pra ele, ó lá, ele tá triste, ele tá estranho, ele tá andando assim, cabisbaixo. Então, mantém uma postura, sabe? Peito, assim, ar no peito, sabe? Assim, tem uma postura boa de liderança, porque a pessoa que tá te procurando, e aí entra essa questão do arquétipo que eu falei pra vocês. Eles querem um líder, que é alguém que vai resolver, um líder no sentido de resolver o problema dele, que vai ajudar a questão dessa comunicação, porque existem dois tipos de comunicação. A comunicação verbal e a comunicação não verbal, que é a visual, acaba sendo a visual, corporal. E quando você fala de comunicação verbal, a gente aprendeu muito isso na faculdade, na escola, quando a gente aprende a ler e escrever. Só que a comunicação não verbal, nós não temos noção disso. E isso ajuda bastante. Então, por isso que quando eu falo de comunicação, eu percebi muito isso e isso me ajudou bastante. E não só com o cliente, em todos os aspectos, em todos os aspectos aí na questão pessoal ou profissional. Então, é muito importante a gente entender, sim, qual que é a comunicação não verbal, que é tudo isso que eu tô falando aqui. De rapport, arquétipo, sintonia, sentar em sinergia com a pessoa. Tarefa, então, como eu falei, o que é legal a gente ter de tarefa aqui? É lógico, como eu venho falando em outras lives, você cria a sua apresentação, organiza o seu Instagram, suas redes sociais, porque ele vai querer saber quem você é. Então já é o primeiro passo, é como que você vai se apresentar para o cliente. O segundo que eu falei é você já ouvir e criar essa conexão com o cliente. E o ouvir não é só você ouvir, você vai ouvir de boca fechada, mas falando com o corpo, você vai usar o rapport, você vai usar algumas técnicas de comunicação não verbal para ele entender que você está interessado, que você vai fechar o contrato com você, que você quer que ele feche o contrato com você. A partir daí também, o que a gente vai fazer? Vai buscar conexões. O que é isso? Muitas vezes a pessoa ali no meio de uma conversa de um problema, vai surgir alguma coisa que ele gosta, alguma coisa que ele fez, ele
se a pessoa gosta de cantar, né? Ele vai falar alguma coisa sobre isso. E aí você puxa um pouco esse assunto. Se você ficar só no assunto ali profissional do problema dele, beleza, mas você não vai criar toda a conexão necessária. Você precisa ter um pouco sair um pouco desse aspecto muito técnico do direito e criar uma conexão um pouco com a coisa que ele gosta, com uma coisa que ele se importa, e aí você cria ali também uma conexão. Porque, convenhamos, a maior parte dos serviços que a gente contrata ou das coisas que a gente compra tem a ver com isso. Você não vai comprar nada de alguém que você ali não gostou, ou não foi com a cara, ou não conheça, não foi indicado. Então, de certa forma, você sempre compra algo, um serviço ou um produto, com alguém que criou uma conexão com você. Isso vale para marcas, para prestação de serviço, para tudo. Quando você cria conexões com as pessoas. E novamente, eu venho falando aqui que isso não é só para também o primeiro contato com o cliente. Isso tem que ser algo regular ao longo do contrato, aí até o fim do contrato, né? E não o fim, na verdade, que seja um contrato aí que dure para ele conseguir experimentar o seu serviço. Eu gosto muito desse termo de quando você cria uma experiência para o cliente. E aí fica muito uma dica que eu falei. Leiam esse livro, O Jeito Disney de Encantar Clientes, como que você pode encantar com o seu serviço o cliente. Existem poucos advogados, existem poucos escritórios que se posicionam e se preocupam com a experiência com o cliente, a forma como ele é tratado, a forma como é a comunicação com ele. E isso vai desde o quê? Lembra da história que eu contei? Acho que já ficou lá na primeira live. Mas a história que eu contei que a mulher, o fator de decisão dela foi a experiência que ela teve do momento que ela entrou lá na recepção, a forma como ela foi atendida da recepção até o final. Desde o café, foi lá na recepção, tomou café, depois foi lá, aí ela viu uma apresentação, aquela apresentação assim, 3D, 4D, explicava, tinha música, criou-se uma experiência que você fala, nossa, é lógico, você não precisa ter todos os recursos, tem coisas simples, como eu falei, nem o básico os escritórios de advocacia fazem. Por isso que cada vez mais ganha espaço os advogados, aí vamos dizer aqui os autônomos, ou aquele escritório de advocacia com porte menor, eles ganham espaço porque hoje o cliente ele quer saber da forma como ele é tratado, da experiência dele ali com o seu serviço, tá bom? Então, basicamente o que eu queria falar hoje de comunicação está dentro disso. Outra coisa também, quem quiser, isso só para quem quiser e solicitar, é muito interessante a gente entender um pouco, como eu falei, isso na verdade entra um pouco na ferramenta do coaching. A questão do seu estilo comportamental e do estilo representacional. O que é isso? Existe até um teste, são testes simples aqui, mas quem quiser eu encaminho, tá? Tem algumas folhas que você preenche. Isso aqui é do Instituto Edson de Paulo, onde eu me formei em coaching. E aqui tem algumas alternativas que você vai responder. E aí vai sair aqui qual que é o seu comportamento. E aqui ele dividiu em 4, que ele fala algum estilo que te representa. Que tem o comandante, o comunicador, o apoiador e o estrategista. Normalmente você sempre está em 2. Existem 4, que é esses 4 perfis que aqui diz. E aí para cada um, depois para quem se interessar, poxa, o que é um apoiador? O que é um estrategista? O que é um comunicador? O comandante? Né? E por aí vai. É bem legal, quem quiser saber o estilo. Outra coisa é o estilo representacional. Gente, por que é interessante saber disso aqui também? Porque isso aqui, depois que você entende, você consegue analisar as pessoas, a ler as pessoas através disso. Lógico, não é dando um teste, mas você vai entender pela forma como ela está agindo, o jeito como que ela se representa e se comunica. Então, aqui, por exemplo, no estilo representacional, a gente tem a questão visual, auditiva e sinestésico. O que é isso?
O visual, o que é um estilo visual? Ele precisa, se ele não vê, ele é aquele cliente ver para crer. Se ele não vê, ele não representa muito ele. Pode ser que tenha os dois, né? Aí tem outro que é o auditivo. O auditivo é aquela pessoa que aprende um pouco mais escutando, ou quando você tá falando assim, tipo assim, ela é mais auditiva, ela gosta mais de ouvir. E o sinestésico, que é aquele que eu não gosto muito, né? Mas é aquela pessoa que ela precisa de contato, ela precisa estar ali no contato com as pessoas e tá ali. Então é muito mais emocional, né? O sinestésico aí, que tem esse contato corporal mesmo. Muitas vezes, claro, temos todos, mas o que sempre é um que vai te representar mais. Por exemplo, eu sou mais auditiva. Tanto quando eu estudava para as provas, né, para a OAB e tudo, além de ler, eu leio em voz alta, eu gosto de ler, eu leio em voz alta e eu gostava de ouvir, de me ouvir. Então eu gosto de ouvir, até livro eu gosto também de ouvir. Muito mais do que ler, que é o visual. Então eu já percebi que eu sou mais auditivo, tá? Então é legal. Ó, depois, Adam, eu encaminho pra você, tá bom? Mariana, deixa anotado, depois a gente encaminha pra quem solicitar aqui depois, tá bom? Gente, é isso hoje, essa live. Muito obrigada pela presença de todo mundo que assistiu ou vai assistir. Entra lá no grupo do Telegram e toda quinta-feira às 19h30 tem live aqui.